Olá a todos. Esta é a segunda aula do nosso tópico de processos e variáveis de processos, do nosso curso de princípios dos processos químicos. Nesta videoaula iremos focar no assunto de concentrações, devido às correntes presentes em processos químicos serem constituídas principalmente de misturas, onde as concentrações nos indicam a quantidade de cada componente na corrente de processo. É importante salientar que existem várias formas de expressar a quantidade de um componente em uma mistura, certo? Mas nesta aula iremos ver, né, na verdade relembrar, pois isso aqui já foi, provavelmente vocês já devem ter visto isso em um curso de Química Geral ou até mesmo ensino médio. Vamos relembrar os principais meios de expressar a quantidade de um componente em uma mistura, certo? Então, após esta aula, você será capaz de aplicar os conceitos de fração mássica, fração molar e massa molar média, aplicar os conceitos de concentração molar e concentração mássica e também aplicar os conceitos de ppm e ppb. Bem, antes de iniciarmos, é importante lembrar que esse assunto desse tópico de processo e variáveis de processo, como eu já havia comentado na aula anterior, ele é de fundamental importância para podermos fazer de forma correta realizar de forma correta, né, os cálculos de balanço de massa e balanço de energia. Então, quando entrarmos nos tópicos de balanço de massa e balanço de energia, esses conhecimentos que estamos vendo nesses dois primeiros tópicos, né, o de introdução a cálculos de engenharia e processos e variáveis de processo, serão apenas um conhecimento que devemos ter para podermos realizar os cálculos de balanço de massa e energia, ok? Então, a primeira forma de avaliar a quantidade de um componente em uma mistura que vamos ver aqui será a fração mássica, né? Depois a fração molar e, por fim, a massa molar média. A fração mássica nada mais é do que avaliar a quantidade de um componente em massa, né? Como podemos ver aqui, sobre a massa total da mistura, certo? É uma grandeza, obviamente, adimensional, claro. No entanto, vai ser muito comum é, mostrarmos ela quando vemos em alguma corrente, né, de algum problema, da seguinte forma, por exemplo, mostrando a unidade que está relacionando a massa, né, do componente e da mistura total, podendo ser quilograma de A por quilograma total, né, quilograma de A sendo A o componente de interesse, por exemplo, grama de A por grama total, libra-massa de A por libra-massa total. Como podemos ver, é uma grandeza adimensional, né? Só que aqui só está indicando que está fazendo relação entre a massa de um componente A em relação à massa total, certo? E a percentagem em massa é a fração mássica multiplicada por 100. De forma análoga, certo? Também temos a fração molar, que expressa o número de mols do componente A numa mistura sobre o número de mols total da mistura, certo? Onde também podemos ver, veremos, né, que serão representadas da seguinte maneira: quilogramas de A por quilograma total, ou mol de A por mol total, libra-mol de A por libra-mol total, certo? E a percentagem molar de A será dada multiplicando 100 pela fração molar. Lembrando, né, que geralmente nos problemas que iremos encontrar, né, ou em relatórios, quando ah, for avaliar alguma questão de algum processo, sempre será explicitado qual é o tipo de fração, né, de percentual que está sendo utilizado, se é fração mássica ou fração molar. No entanto, geralmente, né, a fração molar ela geralmente é mais utilizada para gases, né, enquanto a fração mássica geralmente é mais utilizada para líquidos e sólidos, mas isso vai, na verdade, depender muito do problema. E sabemos que a grandeza que relaciona massa com número de mols, né, é a massa molar, certo? Onde, para uma mistura, né, a massa molar ela pode ser, a massa molar média, na verdade, né, ela pode ser obtida através das seguintes equações. No caso, se tivermos as frações molares, né, podemos encontrar os valores das massas molares em tabelas, né, ou podemos calculá-las, e então calcular a massa molar média. Da mesma forma, se tivermos a fração mássica dos componentes, podemos encontrar a massa molar média, certo? Essas aqui são as seguintes fórmulas que podem ser facilmente deduzidas, ok?
Lembrando também que pode ser comum, apesar de ser um termo fisicamente errado, né, do ponto de vista rigoroso mesmo, o termo peso médio, né, o peso molar médio, peso médio peso molar médio no caso. No entanto, é muito comum encontrarmos isso em livros ainda, certo? Então, se vocês encontrarem, lembre-se que quando estiver falando relacionado a peso, né, está na verdade pedindo a massa molar daquela mistura, daquela corrente. Então, para reforçarmos esse conceito, né, esses conceitos vistos de fração mássica e fração molar, e também de massa molar média, na verdade, vamos resolver o seguinte exercício. O que é muito comum, geralmente, em problemas de balanço de massa, né, e também de balanço de energia. Que geralmente nós podemos ter alguma das correntes em frações, né, ou em unidades molares, por exemplo, e o resto em unidades mássicas. Então, para podermos fazer o balanço de massa, né, ou até mesmo o balanço molar, dependendo se não for um sistema com reação, nós temos de colocar todas as correntes nas mesmas unidades, certo? Então, um meio muito comum um problema muito comum de encontrarmos temos o sistema em frações mássicas e queremos encontrar em frações molares, ou vice-versa, certo? O que é muito simples de se resolver, tá ok? Então vamos resolver esse probleminha aqui. Uma mistura contém 10% molar de álcool etílico, 75% molar de acetato de etila, tá aqui a fórmula molecular, e 15% molar de ácido acético. Calcule as frações mássicas de cada componente, ou seja, temos as frações molares, queremos encontrar as frações mássicas. Qual o peso molecular médio da mistura? O que eu disse, né? Vamos encontrar muito isso daqui, peso molecular médio. Estamos querendo, na verdade, saber da massa molar média, né? E também qual seria a massa em quilograma de uma amostra contendo 25 kmol de acetato de etila. É um problema muito simples, que, no entanto, né, ele geralmente pode gerar um pouco de confusão em alguns alunos, mas a gente fazendo aqui esse procedimento que eu vou mostrar, que serve tanto no caso de termos a massa molar, frações molares para encontrar frações mássicas ou o contrário, certo? Então a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos o seguinte, 100 mols. Estamos supondo que nós temos uma mistura, né, que no total ela vai ter 100 mols de componentes, certo? Então, desses 100 mols, baseado na fração molar, né, que foi dada no enunciado do problema, que estamos vendo aqui, certo? Nós temos que 10 mols será de álcool etílico, 75 mols de acetato de etila e 15 mols de ácido acético. Então aí nós temos agora que encontrar qual vai ser a massa correspondente de cada uma dessas quantidades. Então vamos ter que multiplicar, por exemplo, os 10 mols de álcool etílico, vamos ter que multiplicar no caso pela massa molar do álcool etílico, né? E aí nós vamos encontrar a massa correspondente, certo? De álcool etílico em 10 mols de álcool etílico, que está em 100 mols de mistura. E aí também devemos fazer de forma análoga para os outros componentes, certo? Para o acetato de etila e para o ácido acético. Com isso, nós podemos agora calcular a massa total da mistura, né? Que no caso vai ser 7.968,95 gramas, que é a massa total da mistura. E agora fica simples fazer a fração mássica, né? Que a gente viu que a fração mássica do componente I vai ser a massa de I sobre a massa total, certo? Que vamos ter os seguintes valores, né? Para o álcool etílico, o ácido acético e o acetato de etila, certo? Na verdade, na ordem é álcool etílico, acetato de etila e ácido acético. Tudo bem? E agora a segunda parte. Qual é o peso molecular médio da mistura? Eu posso fazer de duas maneiras. Posso utilizar a fórmula que tem a fração molar, né? Ou então a fórmula que tem a fração mássica. Ou até mesmo dividir a massa, né? Tá aqui a massa total, certo? Pelo número de mols total que eu usei como base. E aí eu vou ter a massa molar média, certo? Então, utilizando a fórmula com a fração molar, nós vamos ter o seguinte resultado: 79,69 gramas por mol, que é, na verdade, justamente o que eu falei, né? Dividir a massa total pelo número de mols total. E agora eu quero saber a terceira pergunta: qual seria a massa em quilogramas, né, de uma amostra contendo 25 kmol de acetato de etila?
Também é uma questão muito simples. Eu tenho que para cada mol de mistura, né, eu tenho 0,75 para cada quilomol de mistura, eu tenho 0,75 kmol de acetato de etila. Então, com isso, basta eu multiplicar agora, né, utilizando esse fator de conversão aqui, multiplicar pelo número total de quilomols que eu tenho de acetato de etila e, posteriormente, multiplicar pela massa, né, pela massa molar total da mistura, certo? Notando que, nesse caso, vamos ter, né, cancelando aqui todas as unidades aqui, ó, vamos ter que a massa total dessa amostra será de 2.656,3 kg, viu? O problema é bem simples, certo? Porém, se você não treinar devidamente esse tipo de problema, você pode gerar um pouco de confusão mais na frente. Como sabemos, é muito comum também termos corrente, né? A maioria das correntes de processo químico são correntes de fluidos, né? Seja de gases ou líquidos. E fluidos geralmente são expressos em vazões, né? Vazões volumétricas, na verdade. E para você relacionar, por exemplo, o volume de uma mistura com a quantidade de um componente nessa mistura, utiliza-se geralmente as concentrações mássicas e concentrações molares. Que, por exemplo, no caso da concentração mássica, nós temos que ela representa a massa de um componente, certo? Na mistura pelo volume total da mistura, certo? Como podemos ver, são dimensões diferentes, logo não é uma grandeza adimensional como vimos anteriormente, né? Então aqui nós temos, por exemplo, que as unidades são quilogramas de ar por metro cúbico, gramas de ar por centímetro cúbico, libra-massa de ar por pés cúbicos e qualquer outro tipo de unidade que relacione a massa com volume. Por outro lado, a concentração molar, ela leva em consideração o número de mols de um componente, né, naquele volume de mistura, certo? Como podemos ver aqui, o número de mols de ar pelo volume total da mistura. E as unidades vão ser quilomol de ar por metro cúbico, mol de ar por centímetro cúbico e assim sucessivamente. Lembrando que vai depender muito de cada problema, certo? No entanto, tem um tipo de concentração molar que tem um nome especial, né? Que esse é a molaridade, certo? Que relaciona o número de mols de ar por litros total, certo? Então, quando encontrarmos alguma coisa relacionada à molaridade, ou tem 5% molar, por exemplo, está indicando que é uma concentração que relaciona números de mols do componente pelo volume total do componente em litros, certo? Então, para frisarmos melhor este conceito que a gente viu, vamos resolver o seguinte exercício. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico em 5% de peso, com massa específica de 1,03 gramas por ml, escoa através de uma tubulação de 45 metros de comprimento e 6 centímetros de diâmetro, com uma vazão de 8 litros por minuto. Então nós temos o seguinte, nós temos aqui uma tubulação, né? Certo? Onde vamos ter uma vazão de 87 litros por minuto dessa solução, né? E aqui vai ter 5% em peso, né? Que na verdade ele tem massa de ácido sulfúrico nessa solução aquosa, né? Por grama, certo? Onde o comprimento dessa tubulação é de 45 metros e o diâmetro de 6 centímetros, certo? Ok. Então vamos lá. Qual é a molaridade? Lembrando, quando a gente fala de molaridade, estamos falando de número de mols, né? Mol de H2SO4 por litro. É isso que a gente quer saber, certo? Do ácido sulfúrico na solução. Então vamos usar como base de cálculo, por exemplo, 1 litro, né? Que é igual a 1000 ml. Então, em 1000 ml, quantos mols de ácido sulfúrico nós teremos, né? Que consequentemente vai ser a molaridade. Então, eu tenho 1000 ml. Vou primeiro encontrar, porque eu tenho a massa específica do, da solução, né? E aí eu também tenho a relação em fração mássica entre o ácido sulfúrico e a solução. Então,
multiplicando pela massa específica da solução, certo? E pela a fração mássica de ácido sulfúrico, certo? Nós temos que, também multiplicando, no caso, pelo inverso da massa molar, né, para podermos encontrar quantos mols tem nessa solução, nós encontramos a molaridade da solução, né, quantos mols de ácido sulfúrico tem na solução, no caso, né, a molaridade. Porque nós temos aqui o volume, né, a base de cálculo, multiplicamos pela massa específica da solução, depois pela fração mássica e depois pelo inverso da fração molar. E aí nós temos que podemos cancelar todas estas unidades, né? Ficando apenas números de mols de ácido sulfúrico por litro, certo? No item B, pede-se o seguinte: quanto tempo em segundos será necessário para encher o barril de 55 galões? E quanto ácido sulfúrico em libra-massa conterá no barril? Bem, a primeira pergunta, né, nós temos que relacionar, como nós estamos querendo saber o tempo relacionado ao volume, nós vamos ter que utilizar a vazão volumétrica. Então, como a nossa vazão volumétrica está em litro por minuto, a primeira coisa que temos que fazer é transformar 55 galões para litros, né? Então, nós temos que o fator de conversão entre litros e galão é dado por isso daqui, né? 3,7854, multiplicando, né, depois pelo inverso da vazão volumétrica, né? Onde nós temos aqui, que é o inverso, né? 1 minuto para 87 litros. Né? E depois também temos, como ele quer a resposta em segundos, que multiplicar pelo fator de conversão de minuto que relaciona minuto e segundo, certo? Então, o valor desse tempo, né, necessário para encher o barril de 55 galões é igual a 144 segundos. E quanto ácido sulfúrico conterá no barril? Bem, novamente, né, nós temos que ter o valor aqui em litros, né, desse volume, porque aí nós temos a massa específica que nos dá a relação desse volume em massa, e depois nós utilizamos a fração mássica, né, de ácido sulfúrico na solução. Então nós temos, né, primeiramente, contar quantos ml tem em 1 litro, né, que é 1000 ml, né, porque a massa específica está em grama por ml, multiplicando pela massa específica, nós vamos ter aqui, até agora nós temos a massa total de solução que preencheu o barril, e agora nós vamos ter a massa de ácido sulfúrico que tem no barril, né? Nós temos aqui, cancelando as unidades, né, nós vamos ter que vai sobrar apenas massa de ácido sulfúrico no barril. No entanto, ele quer o valor em libra-massa, então nós também temos que utilizar um fator de conversão que relaciona libra-massa para grama, certo? Então, o valor final, né, a quantidade de ácido sulfúrico será de 23,6 libra-massa de ácido sulfúrico neste barril de 55 galões. No item C, pede-se o seguinte: a velocidade de um fluido em uma tubulação é igual à vazão volumétrica dividido pela área de seção transversal, certo? Então, a velocidade de um fluido é igual à vazão volumétrica dividido pela seção transversal, certo? Pela área da seção transversal normal à direção do fluxo. O que eu estou falando? Temos aqui uma corrente, nós temos aqui a vazão volumétrica e a seção transversal ao fluxo é essa daqui, certo? A área, no caso aqui, como é um tubo, né? Nós temos que a seção transversal é circular, então será a área do círculo, né? Use esta informação para estimar quanto demorará em segundos para a solução passar pela tubulação desde a entrada até a saída. Também é uma questão muito simples. Nós temos a vazão volumétrica e também nós temos a área. Nós temos apenas que organizar as unidades, certo? Primeiramente, temos que encontrar a velocidade, né? Como a tubulação o comprimento total da tubulação está em metros, nós temos que encontrar essa velocidade em metros por segundo. Então, para isso, nós temos a vazão volumétrica multiplicada aqui, né, pelo fator de conversão que relaciona metro cúbico por litro, ok? Posteriormente, nós vamos encontrar, aqui nós ainda estamos relacionando a vazão volumétrica, certo? Em metro cúbico por segundo, tá ok?
Agora multiplicamos pelo inverso da área de seção transversal, né? Onde aqui nós temos o diâmetro, certo? Esse diâmetro aqui é em metro, certo? O diâmetro, que ele deu como 6 centímetros, obviamente. Então, nós encontramos a velocidade em metro por segundo. E agora, para encontrar o tempo, fica simples, né? Basta dividirmos o comprimento total pela velocidade. Com isso, o tempo necessário será de que será necessário para atravessar toda a tubulação será de 88 segundos. E por último, né, mas não menos importante, outros conceitos que nós temos que ver aqui para finalizar esta aula é o de partes por milhão e partes por bilhão, que também representam o quê? Quantidades, né, de um componente em uma amostra, né, uma mistura. Só que geralmente, né, essas representações são utilizadas para traços de espécies em misturas, certo? Quando estamos falando de pouquíssimos componentes em uma mistura, como às vezes um poluente na atmosfera, por exemplo, um poluente no rio, ou alguma relacionada a alguma substância no sangue humano, enfim. Quando essa espécie está em pequenas quantidades, utiliza-se geralmente essas duas representações, né? Parte por milhão, que é o ppm, e parte por bilhão, que nada mais é do que uma parte, né? Geralmente em razões mássicas para líquidos, né? Ou em molares para gases, uma parte a cada milhão, por exemplo, 1 grama a cada 1 milhão de gramas, que representa aquele componente em um líquido. Ou o bilhão, no caso, né? O parte por milhão, que é o ppb, uma parte, 1 grama, por exemplo, ou 1 mol, a cada 1 bilhão de gramas, ou 1 bilhão de mols, no caso, se for relacionado com mols, tá ok? E fica muito simples de também relacionar ppm e ppb com, por exemplo, fração mássica e fração molar, certo? Isso vai depender muito do tipo de problema, da área de atuação daquele processo. Depende, é muito particular esse tipo de qual a concentração que deve se utilizar, qual a unidade, enfim. Isso vai, o que prevalece nesse caso tem que ser o bom senso, certo? Então, para finalizarmos, vamos fazer o seguinte exercício. Sedimentos portuários na área de New Bedford, Massachusetts, contêm PCBs em níveis de até 190 mil ppm, de acordo com um relatório preparado por Graham Weaver, do Escritório de Gerenciamento da Zona Costeira. Então, qual a concentração de PCBs em percentual? Isso parece razoável? PCBs, pessoal, são compostos bifenílios policlorados, né, que apresentam diversas estruturas químicas, que devido às suas propriedades, eles foram muito utilizados, né, em, como fluidos dielétricos, em transformadores, condensadores, óleos de corte, lubrificante hidráulico, tintas, adesivos, entre outras aplicações. No entanto, percebeu-se com o tempo que eram componentes que eram altamente prejudiciais, tanto à saúde humana como ao meio ambiente, né, passando a ser proibida a sua utilização e fabricação com o tempo, certo? Vou deixar um link para vocês explicando um pouco o que são os PCBs, ok? Aqui no comentário dos vídeos. Então vamos lá. Eu tenho 190 ppm e eu quero saber o que isso representa em concentração percentual, né? Ou seja, fração mássica, em outras palavras, né? Então nós vamos lá. 190 ppm, né? Nós temos que 190 ppm está igual a mesma coisa do que eu dizer que eu tenho 190 gramas de PCBs, né? Certo? 190 mil gramas para cada 1 milhão de gramas de sedimentos. Então, quantos gramas eu vou ter de PCBs a cada grama de sedimento? Então, basta eu fazer essa divisão aqui, né? Com isso, nós vamos ter 190 mil ppm, é a mesma coisa do que eu dizer que eu tenho 0,19 gramas de PCBs por grama de sedimento. Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho 19 gramas de PCB, né, a cada 100 gramas de sedimento. 19% de PCB em massa para cada 19% de PCB em massa. O que parece ser um número bem alto, né? Então, provavelmente, isso pode ser algum erro do relatório, ok? Ou se for realmente o valor real, é algo muito preocupante, né? Realmente alarmante até, certo? Mas o nosso foco aqui é saber como se relaciona ppm com fração mássica. Isso pode ser útil em diversos tipos de problemas ah,
de balanço de massa, ok? Principalmente envolvendo, por exemplo, compostos farmacêuticos, né, que nós falamos geralmente de pequenas quantidades, de poluentes, né, como poluentes do ar, poluentes de rios, etc. Enfim, ok, pessoal? Então, por hoje é isso, certo? Qualquer dúvida pode enviar para o meu e-mail ou deixar na descrição abaixo. Assim que eu puder, irei respondê-los. Obrigado e até a próxima.